Opa, aqui é o Bruno Bertolini e nessa série de aulas eu estou te mostrando como você vai dar o pontapé inicial na sua carreira, desenvolvendo uma aplicação de ponta a ponta do absoluto zero para você buscar aquela tão sonhada vaga de dev já nos próximos meses. E hoje é a nossa segunda aula e na primeira aula a gente vai recapitular rapidamente. Na primeira aula eu falei sobre um dos pilares do meu método, que é o foco nos fundamentos. E é claro que em algumas horas não dá para a gente aprofundar muito nesses detalhes, mas lá a gente falou o suficiente para você conseguir entender e acompanhar o resto das aulas, o resto desse curso. Lá a gente falou sobre como a internet funciona, o que é cliente e servidor, como eles se comunicam, né? Como uma aplicação web funciona de forma geral, quais as linguagens que o navegador entende, o que mais que eu tenho aqui? A gente aprendeu sobre HTML e CSS puro, sem usar nenhum framework, né? A gente aprendeu um pouco também sobre JavaScript, também puro, e a gente falou sobre DOM, sobre o que é o Node e o que é uma Command Line Interface, uma CLI. E foi bastante conteúdo condensado. E eu tenho uma coisa para te dizer se você não assistiu a primeira aula. Não pula etapas, volta lá, assiste, porque é extremamente importante que você entenda todos aqueles conceitos antes de continuar. Quando você pula etapa, você acaba achando que está indo rápido, mas você está indo mais devagar. Então, volta lá, assiste, que eu te espero aqui para assistir a segunda aula. Agora, se você já assistiu a primeira aula, então, bem-vindo à segunda aula. E deixa eu falar rapidamente o que a gente vai ver ao longo dessa aula. Hoje a gente vai começar a utilizar o React como biblioteca de front-end. A gente vai usar também o Tailwind, a gente vai entender o que é, como usa e para que serve o Tailwind CSS. E, obviamente, é para facilitar o trabalho com CSS. A gente vai entender também o que são pacotes, como gerenciar pacotes, para que isso tudo serve também e como que a gente junta tudo isso para criar nossa primeira interface utilizando essas bibliotecas e botar depois isso em produção lá na frente, né? Então, chega de papo, bora codar. E a partir de agora a gente vai começar a instalar as nossas bibliotecas e de fato começar a criar a nossa aplicação de forma robusta, como o mercado hoje em dia pede, com as ferramentas que estão em alta no mercado de tecnologia de desenvolvimento front-end. Então a primeira delas, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar é o React, que aqui segundo o próprio site oficial, é uma biblioteca JavaScript para criar interfaces de usuário. Então o React ele trabalha principalmente, ele é uma aplicação, uma biblioteca JavaScript, né? Mas ele trabalha principalmente com a parte de gerenciamento de DOM. Então conseguir fazer essa manipulação de adicionar itens na DOM, tirar itens da DOM, alterar, tudo isso o React faz. A gente vai ver isso como daqui a pouquinho, tá? Então é a principal biblioteca que a gente utiliza, é uma das principais bibliotecas hoje no desenvolvimento front-end no mundo, tá? Não só no Brasil, no mundo todo. É uma biblioteca extremamente utilizada e ela é mantida pelo pessoal do Facebook. Então o time do Facebook, ó, é o time que tem um time lá interno que escreve o código do React para que a gente possa utilizar. E a outra biblioteca que a gente vai utilizar é o Tailwind. Tailwind CSS é uma das bibliotecas que estão em ascensão aí muito rápido, né, no mundo, para trabalhar com CSS. Antigamente a gente tinha o Bootstrap. Talvez se você já trabalhou com front-end aí há algum tempo, você já deve ter conhecido o Bootstrap. O Bootstrap é um pouco diferente, eu vou explicar rapidamente aqui a diferença, né? O Bootstrap ele foi criado pelo Twitter lá atrás, se eu não me engano, logo 2010, 2012, por ali, não muito mais longe que isso. Acredito que até antes, se bobear. E o Bootstrap ele é um framework, tá? Ele é um framework que tem um monte de código pronto. Como assim, Bruno, código pronto? Eu posso usar código pronto de outras pessoas? Sim, principalmente se for código open source, que é o caso do Bootstrap, você pode utilizar. Então, para você desenvolver um botão, eu vou pegar aqui, deixa eu ver, layout, components, aqui, ó. Vou pegar um botão, eu sempre olho direto o botão. Olha só o botão que bonitinho. Você viu lá na nossa aula anterior que quando a gente bota um botão, né, seja ele via JavaScript ou direto no HTML, ele fica com um design padrãozinho, que é o design que o navegador bota no botão. Só que a gente quer deixar um pouco mais bonitinha a nossa aplicação. E aí o próprio Bootstrap, ó, ele tem classes prontas, com regras prontas para um botão. Então, quando a gente bota BTN Primary, ele vai ficar assim, azulzinho. Se eu botar Secondary, ele vai ficar assim, né? Se eu botar Success, ele fica verde, assim por diante, tá? Então, ele tem várias classes prontas para a gente utilizar e agilizar o desenvolvimento. Porém, o Bootstrap está caindo em desuso, tá? Não é uma tecnologia que está em ascensão, ao contrário do Tailwind. O Tailwind é um pouquinho diferente, ele se auto-intitula Utility First, ou seja, uma biblioteca utilitária, e diferente do Bootstrap. Então, quando você pega o Bootstrap e vai ver o que tem dentro dessa classe aqui, ó, ele tem um monte de regras CSS. Então, se eu der um inspect aqui, eu consigo pegar aqui, ó, puxar o CSS dele e ver que o BTN tem margin, tem cursor,
tem aqui, ó, padding, fonte, BTN Primary tem essas 3 informações, o próprio .btn tem um monte de regras CSS, então o Bootstrap ele trabalha dessa forma, ele cria classes com um monte de regras CSS. Por outro lado, o Tailwind ele faz um mapeamento, geralmente 1 para 1, de uma classe para uma regra CSS. Então se eu boto P8, é um padding com a escala de 8. Eu não vou falar de escala agora por enquanto, mas é um padding, sei lá, com 16 pixels, tá? Mesma coisa para o margin, ou mesma coisa para o background color, ó, background slate 100. Então ele mapeou classes para propriedades. Por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque primeiro que dá uma flexibilidade melhor, a gente pode escrever como se estivesse escrevendo CSS direto com classes, tá? E a gente pode também utilizar o responsivo de uma forma muito mais fácil. Então ele abstrai essa complexidade daquele responsivo e a gente consegue dizer, olha, quando for MD, ou seja, quando tiver um tamanho 768 de largura, eu quero que ele seja flex. Então isso dá um poder, uma facilidade na criação de CSS muito boa, fica muito produtivo criar CSS assim, e a gente vai ver isso na prática daqui a pouco, tá? Então o Tailwind é uma ferramenta para trabalhar com CSS. Se você quiser entender, a documentação dele é bem completa, então eu posso pegar aqui Docs, e aqui eu posso pesquisar, por exemplo, por background. Ó, background size, e aí ele dá aqui as classes de background. Isso aqui não foi um exemplo muito bom. Deixa eu pegar border color aqui, ó. Aí ele tem essa tabelinha. Então, ó, se eu quiser border black, é a classe, né? E aqui ele vai mapear para border color RGB 000. Se eu quiser white, border color, ele faz mapeamento, tá? Ele faz esse mapeamento aqui de classe para a propriedade CSS. Então é muito legal e a gente vai ver na prática isso funcionando. Então essas são as 2 principais ferramentas que a gente vai utilizar hoje para fazer o nosso front-end. Para começar a trabalhar com elas, a gente vai de fato criar um novo projeto. Então deixa eu matar essa pasta aqui, deixa eu deletar, vou deletar a pasta web, vou criar uma nova pasta web. Na verdade eu não vou criar a pasta web não, eu vou entrar aqui ó, no meu Work Full Stack Challenge, que é a pasta principal. Se eu der um ls, só tem a pasta API. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Como a gente vai trabalhar com React, a gente tem várias formas de começar um projeto com React. Uma delas é usando o famoso Create React App, que já vai trazer toda a estrutura que a gente precisa inicial de um projeto React. Então, se você der um get starter aqui, ele dá o comando que você precisa rodar aí no seu terminal para iniciar o projeto. Aí ele vai rodar, ele vai criar pastas, vai criar arquivos e vai montar o projeto inicial para você. Esse cara, ele é muito famoso, ele é muito conhecido e muito utilizado, mas recentemente tem se falado muito do Vite ou Vite, não sei como é que o pessoal fala, que é semelhante ao Create React App, só que ele é mais genérico, ele serve para outras ferramentas, não só para o React. E a gente vai utilizar ele. Como é que a gente utiliza ele? Vou dar um get starter aqui, ó, sempre olhando a documentação, né? E aqui ele diz, ó, eu posso usar como vanilla, utilizando uma biblioteca chamada Vue, eu posso usar a biblioteca React, Preact, Lit e Svelte. Nesse caso a gente quer React e sem TypeScript, então eu vou clicar aqui em React, e aqui ó, ele já dá como que ele montou essa estrutura, tá? Não é isso que eu quero, deixa eu voltar aqui. Ele está dizendo, ó, npm create vite @latest. Então é isso que eu vou fazer, npm create vite, sem o dólar, né? E eu já vou explicar esse comando rapidamente, então deixa ele rodar aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí ele vai perguntar se eu quero criar realmente o projeto. Se eu desejo instalar o Vite, né, de forma mais global aqui na minha máquina, ok, vou dar um yes. Aí ele pede o nome do projeto, nesse caso eu vou chamar de Web por enquanto, que eu não tenho um nome ainda. React, eu vou escolher aqui, eu posso escolher Vanilla, Vue, React, nesse caso é React. Aí ele pede se eu quero TypeScript ou JavaScript, eu vou escolher JavaScript, que é o de cima. E ele criou aqui a pastinha Web, e dentro já criou alguns arquivos, a configuração do Vite, ou Vite, né? Não sei como é que o pessoal fala. Ele criou aqui um package.json, que eu já vou explicar. Um index.html, olha só que interessante. Ele já criou aqui a estrutura do index.html padrão. Então ele usou o charset, ele importou um favicon, que é o íconezinho que fica aqui em cima na aba, ó. Por enquanto no nosso projeto a gente não botou, né? Mas aqui ele bota um viewport aqui, uma outra informação aqui que eu não vou explicar agora. Título, e aí ele criou um body com uma div id_root, e o script main.jsx, tá? Eu já vou explicar cada parte disso aqui. Mas o que você precisa entender é que ele criou toda essa estrutura. Se a gente abrir aqui o src, aí tem os arquivos, e o que ele está importando aqui é o main.jsx, que é esse arquivo aqui, e aí ele está startando o projeto React, tá? Ele está criando o projeto React do zero aqui. Então, quando ele carrega esse arquivo, ele importa o React DOM, uma outra biblioteca, ele importa o arquivo app, que está aqui em cima, ó, que é esse arquivo aqui, ele importa o index.css e ele
faz o seguinte, react DOM.createRoot, aí ele passa aquele document.getElementById, então olha só, a gente usou isso na outra aula, ele está usando aqui também, porque ele está pegando essa div aqui, ó, pelo ID root. E todo o projeto do React, que aqui ele criou o React Struct Mode e instanciou o app, que é esse cara aqui, todo o projeto ele vai jogar dentro da div root, tá? Então se a gente, vou fechar aqui, ele mandou aqui, ó, dar um cd no web, então eu vou dar um cd no web para acessar a pasta, depois dar um npm install e um npm run dev. Eu vou fazer isso aqui, npm install, ele vai instalar os pacotes, eu já vou explicar cada parte disso, e depois a gente vai rodar um servidorzinho local, um servidor Node, para servir essa aplicação para nossa página, para o nosso navegador no caso, né? Então deixa ele terminar aqui, beleza? E agora npm run dev. Ele mandou rodar o run dev e ele disse assim, ó, criei um servidor rodando no localhost porta 3000. Então se você vier aqui em cima, abrir uma aba localhost 2.3000, olha o que acontece. Tá aqui o projeto rodando. Se a gente abrir o app.jsx e alterar qualquer coisa aqui dentro, ó, learn react hello world. Vou salvar e ele já automaticamente, ele atualizou. Não precisei clicar nesse link aqui, nesse botãozinho de reload, como a gente estava fazendo antes. Antes a gente precisava porque a gente estava acessando diretamente o arquivo. Então toda vez que a gente muda o arquivo, a gente tinha que atualizar o arquivo que estava carregado, né? Agora não, agora como a gente tem um servidor Node que está rodando e servindo essa página, ele tem uma estrutura por trás que toda vez que ele muda um código, que a gente salva o arquivo, ele entende que esse arquivo foi alterado, e ele dá um reload na página automaticamente. Isso aqui a gente chama de hot reload ou live reload e serve para um ambiente de desenvolvimento, tá? Porque para o ambiente de produção não tem muita necessidade disso, quando a gente vai botar o aplicativo para rodar lá para os usuários acessarem. Enquanto a gente está desenvolvendo, isso é útil porque agiliza o processo, então ele tem essa estrutura aqui. Então essa é a base aí que a gente criou para o nosso projeto React e eu vou explicar agora na sequência cada uma dessas partes, o que é cada uma dessas coisas. Bom, deixa eu parar o meu servidor aqui. Em primeiro lugar, o que é NPM? NPM é Node Package Manager, ou gerenciador de pacotes do Node. Tá? O Node é o que a gente usa ali no back-end e a gente tem vários pacotes. O que são pacotes? São códigos que alguém fez e alguém disponibilizou de forma gratuita para a gente utilizar. Tá? Quando a gente fala de NPM, a gente está falando do portal do npmjs.com. Então você pode entrar lá e aqui você tem todos os pacotes do mundo disponibilizados no NPM. Então imagina que a gente utilizou o próprio React, tá? O React é um pacote. Se você pesquisar pelo pacote aqui, você vai ver aqui o primeiro, nesse caso, né? React, é essa biblioteca que a gente instalou na nossa máquina. Quando a gente instala, quando a gente usa o npm para instalar, a gente tem que fazer assim, ó, npm install React. A gente está instalando o React no nosso projeto. O que ele vai fazer? Ele vai lá no portal do npm, no package /react, vai pegar esse código e vai baixar para sua máquina para dentro do seu projeto. Em primeiro lugar é isso. Então todos os pacotes disponíveis aí de forma gratuita estão no npm. Então você pode utilizar inclusive o próprio Vite, né? O Vite deve estar aqui também, ó. O primeiro link aqui é o próprio Vite. Então não tem mágica, ele vai simplesmente baixar do portal do npm. Tá aqui e aí inclusive tem uma documentação, tem o código do GitHub aqui, o link do GitHub para você ver o código de fato do projeto, né? Então você pode entrar aqui, ver o código do Vite, você pode ver o código do React. Deixa eu voltar aqui para o React. Eu quero saber como é que o React foi criado. Está aqui o código dele. Você pode abrir, olhar. Vou pegar aqui scripts. Não, scripts não. Deixa eu ver o packages. Deixa eu ver se tem um pacote chamado React. Está aqui React, é o pacote principal. A index.js, está aqui o código JavaScript do React. Começa aqui, né? Ele tem um monte de coisa, import, export e tudo mais. Mas você começa aqui, beleza. Então você pode ver todos os códigos disponíveis aí no NPM. Então, NPM é um gerenciador de pacotes. Eu, particularmente, prefiro utilizar o Yarn, que é um outro gerenciador de pacote. Estou mais acostumado com o Yarn, faz muito tempo que eu uso Yarn e não uso NPM. O Yarn também é um gerenciador de pacotes, tá? E você pode instalar ele como? Deixa eu ver aqui. Yarn, get start, installation. Ó, faz tanto tempo que eu não instalo isso aqui que eu nem sei mais, tá? Mas você pode seguir a documentação aqui e instalar o Yarn. O Yarn é um gerenciador de pacotes, só que a diferença é que ele não tem um servidor próprio para puxar esses arquivos, ele puxa lá do NPM também. Então, mesmo eu utilizando o Yarn add react, ele vai puxar lá do NPM, tá? Do mesmo lugar que o NPM puxa. A diferença é o pacote que está na minha máquina, o programa que está na minha máquina para fazer essa instalação. Então eu vou seguir aqui com o Yarn a partir de agora, tá? Todas as instalações que eu fizer.
E aí, quando eu faço uma instalação de um pacote, eu tenho esse package.json, que é um arquivo que dita algumas configurações do meu projeto. Então, por exemplo, eu tenho o nome do projeto, eu tenho se o projeto é privado ou não, tenho a versão do projeto, eu tenho alguns scripts para rodar na minha máquina. Então, quando a gente faz o npm run dev, ele está rodando o script que está descrito aqui em scripts. Então, quando eu rodei npm run dev, ele rodou o Vite. Tá? Simples assim. E aí, quando eu instalo um pacote, ele instala aqui em dependências React e a versão que eu instalei, React DOM e a versão. E aí tem as dependências de desenvolvimento, que daí para eu instalar no npm seria install -d, se eu não me engano, e o nome do pacote. E no yarn seria yarn -dev e o nome do pacote. E a diferença é que ele vai instalar aqui, ó, em dev dependencies, tá? Isso aqui é diferença só porque quando o projeto for rodar lá para o usuário final, o ideal é que as dependências que estejam em dependências sejam só aquelas que o usuário usa. E as dependências que a gente vai instalar para desenvolvimento, por exemplo, o Vite, né, a gente utiliza em dev dependencies, tá? Não vou entrar em detalhes aqui também, mas isso já é suficiente. Então, todo projeto JavaScript tem um package.json. Se você baixar esse projeto na sua máquina, esse código que eu fiz aqui, e dar um yarn install ou npm install, ele vai ler esse pacote aqui, esse package.json, vai ver quais dependências que ele tem que instalar e vai instalar, e assim a gente garante que tudo vai funcionar corretamente. Beleza? Então, esse é o gerenciador de pacotes, é assim que a gente trata, é assim que a gente trabalha com gerenciamento de pacotes, né? E agora a gente vai, de fato, começar a brincar um pouco com o código. Então, eu vou simplesmente excluir esse arquivo CSS aqui, vou excluir, deixa eu ver mais o que, o index.css por enquanto, o main eu não vou mexer, o logo eu posso excluir, não vou usar, o favicon deixa ele aqui por enquanto, ó, inclusive aqui em cima na nossa aba tem o favicon do Vite, deixa eu fechar, e o app.js eu vou pegar tudo que tem dentro dele, na verdade eu vou tirar tudo aqui, ó, vou excluir tudo que tem dentro desse arquivo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é importar o React. Deixa eu ver como é que estava importado aqui. Ah, ele não usa o React, beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma const app é igual a uma função. E aqui eu vou dar um return. Escrevi return errado, return duas vezes, return div olá mundo. E vou salvar. Se eu der vou fechar essa página aqui. Vou ter que subir o servidor, né? Então aqui eu tenho que dar um yarn dev para subir o servidor. Eu posso usar o npm run ou o yarn dev. Se eu der um reload, agora sim, deu um erro. Ah, porque eu estou importando lá no main.jsx, eu estou importando o index.css que eu acabei de excluir. Então eu vou tirar ele daqui. E faltou alguma coisa, deixa eu ver. Deixa eu parar o servidor e rodar de novo. Faltou alguma coisa. O div olá mundo. Ah, faltou exportar esse app, né? Então olha só, quando a gente importa, a gente tem que exportar. Nesse caso ele está importando o app. E aqui eu não estou exportando, então eu tenho que fazer export default app, tá? E agora sim, se eu der um reload, apareceu o olá mundo. Eu particularmente não gosto de usar default, tá? Por alguns motivos que eu não vou entrar em detalhes, mas a gente vai fazer essa alteração. Então aqui eu vou botar um destruct, um objeto, né, para destruir esse app. E aqui, em vez de fazer assim, eu vou simplesmente botar um export aqui em cima. Se você quiser entender mais sobre isso que eu falei agora, de export default ou não default, aqui a gente chama de named export, tem um vídeo também aqui no nosso canal do YouTube que eu vou deixar o link aqui para você acessar e entender tudo sobre isso, tá? Beleza. O que aconteceu aqui? Eu criei uma função utilizando a sintaxe do arrow function, e poderia ser uma função normal, né? Function app return a div aqui também, daria na mesma, só que eu prefiro particularmente, também gosto mais de utilizar de forma geral o arrow function. E aí eu retornei um conteúdo. Esse conteúdo a gente chama de JSX. Por que JSX? Porque é HTML dentro de JavaScript. Então aqui a gente tem o que a gente chama de JSX. Por isso que o nome do arquivo, ó, não é JS, não é HTML, é JSX. Só que o navegador, obviamente, não entende JSX e aí ele precisa fazer aquele build, né, transformar o código JSX para um código que o navegador entenda. Como é que ele faz isso? Através do Vite. O Vite trabalha para transformar o código que a gente criou aqui num código legível pelo navegador, beleza? E aí, quando a gente fala de React, a gente pode criar componentes. O que são componentes? São elementos que a gente cria como se fosse uma div, né? Um elemento que a gente pode criar, que tem um conteúdo próprio, que tem uma regra própria e que a gente pode usar
dentro do nosso código. Eu vou criar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um título. Eu crio uma função, tá? E essa função eu vou criar normal aqui, tá? Para não confundir vocês. Function title, uma função. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Deixa eu fazer aqui function app, tá? Só para não confundir. E aqui eu posso criar uma estrutura padrão. Então, return, digamos que eu quero que o meu título seja um H1, olá, mundo, tá? Criei o título. E para usar esse título, eu posso simplesmente fazer assim, ó. Title. Olha lá o que aconteceu, apareceu aqui o olá, mundo, tá? Se eu quiser passar um children, ou seja, um conteúdo para esse título, digamos que eu quero que isso aqui seja dinâmico. Então, não vai vir daqui, vai vir daqui. Olá, mundo, barra título, certo? Como é que eu passo isso aqui para dentro? Aqui, ó, eu posso passar parâmetros, então vem um parâmetro chamado props. Dentro de props, props.children, eu tenho um carinha chamado children, que é justamente o que a gente passa aqui entre as tags, tá? Mas a gente pode passar outros títulos aqui. Imagina que eu quero passar aqui o título, em vez de passar aqui dentro, eu quero passar ele assim, ó, title. E aí eu posso passar como propriedade, como se fosse um HTML mesmo, né? Olá, mundo, tá? E aqui, em vez de children, vai ser title. Então, aqui eu estou passando uma propriedade nomeada e quando eu passo no meio, eu passo um children, que a gente chama. Ou eu posso também fazer ainda melhor. Eu posso passar aqui um olá fora, como título, parâmetro nomeado, e o mundo como children. E aí, aqui, em vez de fazer só props title, que ficaria só o olá, eu posso dar um espaço, props.children. E aí eu tenho o olá mundo e eu posso até botar uma exclamação aqui. Então, quando a gente quer usar JavaScript dentro dessa parte de return, que é o que a gente chama de conteúdo, de children mesmo, né? A propriedade children do nosso componente, a gente tem que usar a chave para poder usar JavaScript. Então, aqui eu estou acessando uma variável qualquer. Uma coisa que a gente faz muito é destruir essa props, então a gente abre uma chave e pega aqui diretamente o título e o children, e a gente não precisa aqui de props ponto. Então props ponto, sai e continua tudo funcionando perfeitamente. Obviamente isso aqui é meio bizarro a gente fazer isso aqui, o ideal é que a gente siga um padrão, então se é um children, usa como children, se não é um children, usa como propriedade nomeada, tá? Então é basicamente isso que a gente faz no React. A diferença de um componente para uma tag normal, nativa do JavaScript, do HTML, é que as tags do HTML são minúsculas e os componentes que a gente cria, eles começam com letra maiúscula, tá? Se você começar com letra minúscula, não funciona direito. Então é importante entender essa diferença também. Tem letra maiúscula, é um componente nosso, próprio, criado pela gente. A letra minúscula é a div, é o elemento do próprio HTML. E agora o que a gente vai fazer é simplesmente pegar aquele código que a gente tinha anterior, que por sorte eu excluí, mas eu guardei aqui. Então eu vou abrir aqui o meu index.html, vou pegar só essa parte do tweet aqui, ó, por enquanto, tá? Vou copiar e vou jogar aqui no lugar dessa div. Então vou colar aqui e vou salvar. E aí, obviamente, a imagem ficou quebrada, então eu tenho que pegar a imagem também. Cadê a imagem aqui na minha máquina? Vou jogar ela aqui no source, tá? Por enquanto, de qualquer jeito. Aqui eu tenho que botar /src, e aí onde está a imagem, nesse caso está dentro de src avatar, né? Então se eu salvar, apareceu a imagem aqui em cima, tá? Então deixa eu identar isso aqui corretamente, beleza. Só que faltou o CSS agora, né? Como é que eu faço? Eu poderia simplesmente criar um arquivo index.css e jogar lá para dentro todo aquele meu CSS. Vou copiar, vou colar aqui e aí vou importar aqui em cima, ó. Como a gente está no JavaScript, né? Eu posso simplesmente dar um import ponto barra. A gente está no JavaScript, mas isso a gente só pode fazer por causa do Vite, porque ele vai fazer toda a manipulação lá atrás. Se a gente tivesse num JS puro, no arquivo JavaScript puro, a gente não poderia. Então é importante entender isso também. Aqui nesse caso, index.css, vou salvar e já temos o mesmo resultado que a gente tinha antes. Só que a gente vai trabalhar com Tailwind, né? E eu não quero trabalhar com CSS puro. Então como é que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai configurar o Tailwind para conseguir trabalhar com as classes do Tailwind. Então, para a gente instalar o Tailwind, a gente vai abrir o site, Get Started. Vamos sempre tentar seguir a documentação oficial, tá? Isso é a forma mais interessante aí, mais fácil de a gente conseguir criar qualquer coisa e instalar qualquer biblioteca. Aqui a gente vai precisar seguir esse segundo tutorial aqui, Using PostCSS, tá? E aí ele manda
você fazer o seguinte, ó, npm install -d, então você pode copiar isso aqui. No meu caso, eu vou copiar só isso aqui porque eu vou usar o yarn ao invés do npm, ok? Vou abrir o terminalzinho aqui. Vou abrir um outro terminal para não precisar parar. Bom, eu vou parar aqui, acho que eu vou parar, isso. Yarn add -dev, e aí eu vou instalar essas três bibliotecas, tailwind CSS, post CSS e autoprefixer. Bruno, eu quero ver a documentação dessas três bibliotecas. Onde é que está lá no npm? Você pode simplesmente pegar o nome, né? npm, você pode botar aqui na barra de busca ou mais facilmente barra package, barra o nome da biblioteca. Nesse caso aqui, vou pegar, por exemplo, o tailwind CSS. Ih, já perdi, mas o nome era tailwind CSS tudo junto. Tá aqui a documentação do Tailwind. Óbvio que a documentação não está aqui, né? Ele vai mandar você ir para o Discord ou para o próprio site, mas aqui é a documentação da biblioteca em si, né? Da que você está instalando. E aí ele manda vir para cá para o site para entender melhor. E aí uma coisa importante, ó, é que aqui você consegue ver a versão que você está instalando, a última, né? No caso. Se você quiser instalar uma versão diferente, basta botar depois do nome, deixa eu ver se já terminou aqui, ó. Imagina que eu quero instalar a versão 2, eu boto um arroba 2.0.0. E aí eu especifico qualquer versão que eu estou instalando. Geralmente a gente instala a última e a gente deixa assim, né? Então não vou mexer aqui. E aí, essa versão aqui, se você for no site, ela está aqui em cima. Ah, Bruno, eu instalei a versão 2. Beleza, clica aqui. Tem aqui, ó, 2.2.19. Então a documentação da versão antiga, tá? Como a gente vai utilizar a última versão, essa é a documentação. Depois de ter feito isso, essa instalação, ele manda rodar um tailwind init, npx tailwind init. Como a gente já instalou localmente o Tailwind, a gente pode trocar o npx por yarn, tá? Mas se você não instalou o yarn, usa npx, porque eu não sei como é que faz no npm run, eu acho. Mas, na dúvida, eu vou rodar aqui como ele manda. npx init, que é só para criar, na verdade, o projeto. Então, ele já criou, tá aqui a documentação. Ele criou um arquivo chamado tailwind.config.js, que tem a configuração aqui do Tailwind. Lá na documentação, a gente volta. Aqui embaixo, ó, no passo 3, né, ele manda fazer isso aqui. Então eu vou copiar, vou alterar essa documentação, essa configuração por essa. Uma coisa importante aqui, como a gente está trabalhando com JSX, é importante botar uma vírgula aqui, JSX, porque senão, quando ele for compilar, quando ele for transformar o nosso código, ele não vai entender as classes, ele vai ignorar, na verdade, os arquivos que não estão nessa lista, tá? Então, eu quero todos os arquivos, ó, todas as pastas, todos os arquivos que terminam com HTML ou JS ou JSX. Se você estiver trabalhando com TypeScript, /ts/tsx, tá? E aí você pega todos os tipos de arquivo, beleza? Vou fechar aqui, esse já foi. Deixa eu fechar todo o resto, fechar esse aqui. E aí ele manda fazer mais uma coisa, ó. No passo 2, a gente pulou, ele diz para criar um arquivo chamado postcss.config.js. Então eu venho aqui, botão direito, new file, né? Criei o arquivo e ele manda instalar, configurar dessa forma. Beleza, está configurado o Tailwind. Já posso usar? Em teoria, sim. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir o index.css. Na verdade, eu vou mudar o nome dele para global. Global.css. Geralmente, quando a gente trabalha com CSS, a gente tem um arquivo de configuração global, ou seja, algumas regras que se aplicam a todos os componentes, a todas as celas. E aí a gente cria esse arquivo global, tá? Aqui no Tailwind, ele está dizendo para a gente importar isso aqui, ó, no main.css, mas a gente mudou o nome, agora é global. Tudo bem, não tem problema. Vou importar esses três caras aqui. Beleza. Agora, lá no meu app JSX, eu vou tirar esse index daqui de cima, tá? E vou importar no main.js. Eu vou importar o meu arquivo global de CSS. E aí agora, a partir de agora, todas as páginas, todos os componentes vão ter essas instruções CSS que estiverem aqui dentro, inclusive o próprio Tailwind. Então isso permite com que a gente possa usar o Tailwind em qualquer lugar, tranquilamente, sem se preocupar em nenhum tipo de erro, tá? Beleza, fiz isso aqui. Agora, deixa eu salvar, deixa eu subir o servidor de novo. yarn-dev ou npm run-dev. Ele já deu reload aqui. Beleza, perdi o CSS porque eu excluí. Agora eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha, só que com Tailwind. Primeira coisa que eu preciso, na verdade, é configurar aqui o meu... Deixa eu fechar o main. Deixa eu fechar... Bom, é configurar aqui, tá? Então, body vai receber um background. Qual era a cor que a gente estava utilizando mesmo? Deixa eu pegar aqui. É esse daqui. Então, background é essa cor. Se eu salvar, ele salvou, né? Color
aqui é o Platinum. Vou copiar, vou colar aqui, vou salvar e tudo funcionando perfeitamente. Então, configurei o básico aqui, certo? Só que o ideal é que a gente trabalhe com temas de cores e de espaço, de fonte, tudo isso. Então, a gente faz isso dentro do Tailwind, tá? Então, o Tailwind, se a gente vier aqui, por exemplo, na documentação, deixa eu ver aqui, Theme Configuration. Então, ele diz aqui, ó, a configuração padrão de tema. Então, por padrão, ele já vem com alguns breakpoints, olha só, SM é o 480, o MD é o 768, o LG é o 976 e o XL é o 1440. Então, ele já criou 4 breakpoints, né, que a gente já entendeu aí o que é breakpoint. Ele cria as cores padrão, blue, purple. Então, eu posso, por exemplo, eu poderia, cadê o meu app? Eu poderia vir aqui, ó, class, né? Ah, Bruno, eu posso usar class no React, né, usando o React? Na verdade pode, só que aqui a gente chama de class name, porque class é uma palavra reservada do JavaScript. Então, quando a gente fala de orientação a objeto, né, a gente está falando que, sei lá, people. A gente cria uma classe people, tá? Uma classe. Então, class é uma das palavras reservadas, por isso que a gente não pode utilizar. E nesse caso, a gente precisa passar class name. E aí, depois, internamente, o React vai ler esse código e vai transformar class name para classe, tá? Então, aqui eu poderia, por exemplo, botar text blue. Text blue. Na verdade, deixa eu copiar esse cara daqui e botar aqui embaixo, só para a gente ver se funciona. O que faltou aqui? Não está rodando ainda o Tailwind. Deixa eu entender por quê. Parece que ele está com problema. Acho que é por causa disso aqui. Vamos ver. Tem um... Não é por causa disso. Não faz sentido. Text blue. Será que eu escrevi certo? Deixa eu botar aqui BG blue. Deixa eu botar aqui um padding 8. Ah, tá funcionando o Tailwind, ó. O que não estava funcionando era a cor. Então, eu tenho que configurar as cores, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Tema. Então eu venho aqui. Eu achei que ele ia pegar o default. Ele não pegou. Theme Configuration. Deixa eu clicar aqui em tema. É isso mesmo. Parece que ele não pegou. Ele teria que ter uma estrutura default. Deixa eu só fazer um outro teste. Text, deixa eu ver, colors, stone. Eu vou botar um stone aqui para ver se ele está pegando. Stone, traço 100. VG orange. Orange, traço 500. Ah, ele pegou, tá? Então ele tem realmente uma estrutura de cores padrão, que é essa daqui, ó, que a gente está vendo aqui. E aí ele define lá no tema da seguinte maneira. Slate é o nome da cor, e aí eu tenho níveis dessa cor, né? Mais escura ou mais clara. E aí ele separa aqui 50, 100, 200. Tá, digamos que eu quero essa daqui, ó. É o Slate 700. Então eu poderia vir aqui, botar Slate 700. Ó, tá ali o fundo, o background mais cinzinha, né? Então ele já tem um padrão de cor. O que eu vou fazer? Eu vou estender esse tema, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um color. É color ou é colors? Deixa eu ver aqui, tema, colors. Colors. Eu vou deixar o padrão, mas eu quero adicionar as minhas 5 cores. Cadê aqui? Rich Black, Onyx, Silver, Platinum e Blue. E eu vou chamar esse Blue aqui de Bird Blue, para não confundir com outro Blue que já tem lá, né? Eu poderia alterar, mas eu não quero. Então eu vou fazer Bird Blue. E eu venho aqui, copio esse cara e jogo aqui. Platinum. O outro é Silver. O outro é Onyx. E o outro é Rich Black. E agora eu vou vir aqui e vou pegar cada uma desses hexadecimais aqui. Silver e Platinum. E aí, com isso, fica muito fácil de eu trabalhar com cores. Eu não preciso lembrar do hexa, eu só preciso lembrar do nome, né? Então, ó, salvei aqui, vou voltar no app. E agora, se eu quiser, por exemplo, que o texto seja text bird blue, ele ficou azulzinho, com aquele azul que a gente definiu. Se eu quiser que ele seja Onyx, ele ficou ali aquele cinza que a gente tinha definido, certo? Então, deixa eu apagar isso aqui por enquanto. E aí a gente pode, no Global, fazer a mesma coisa. Só não lembro como é que a gente faz para pegar o tema. Eu acho que é assim, ó. @tem. Opa. Deixa eu ver como é que a gente pega variáveis. Não é variantes, é variables. Variables.
É var. Não, var é o var é tema mesmo. Ó. O var é a variável do CSS. Então a gente pode definir aqui qual que é o elemento, né? Nesse caso o root. A gente bota traço, o nome da variável e o valor. E a gente pode usar no CSS puro, tá? Var e é o nome da variável. Com o Tailwind, ele faz um pouquinho diferente porque ele tem uma estratégia lá por baixo, porque ele precisa pegar desse arquivo que é um arquivo JS, né? Um arquivo JavaScript. Então, nesse caso, ele trabalha de forma diferente. Ele usa um tema e aí eu passo o caminho dentro do meu objeto. Então, aqui lembra que é um objeto, um objeto JavaScript. Aí eu posso acessar o tema.extend.colors, né? Nesse caso, ele já vai direto para o tema. Então, eu posso acessar .colors, nome da minha variável, né? Da minha cor. Então, eu venho aqui. É arroba? Não precisa do arroba, né? Não precisa do arroba, beleza. Então, aqui, aí, colors.richblack. Então, assim, eu garanto que eu posso mudar depois o tema de forma fácil, tá? Tema colors.platinum. Opa, não é platinum? Acertei? Platinum, é o silver, mas por que o platinum não pegou? Ó, platinum, porque eu escrevi errado, era platinum. Deixa eu ver se é o platinum que eu estou usando. É o platinum, beleza. Então, isso aqui permite, né, eu trabalhar com cores. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de, em vez de trabalhar com o nome da cor aqui, nesse caso, eu gosto de fazer o seguinte, ó. BG color, background color é igual a Bird Blue. Então eu vou pegar todo esse código aqui, vou remover, vou adicionar aqui, ó, const brand colors, as cores da marca, né, digamos assim. Vou criar um objeto. Aqui eu vou destruir esse objeto, brand colors, porque daí eu consigo botar tudo que a gente estava fazendo antes, né, como se tivesse todas as cores aqui. Então ele vai botar tudo que tem dentro dessa variável para dentro do colors, vai ficar tudo igual como a gente tinha. E eu posso também usar aqui a cor do background. Então é rich black, tá? E eu posso usar text color. Eu chamo de platinum, né? Errei aqui, é brand colors.richblack e brand colors.platinum. E aqui, olha só que interessante. Aí eu deixo isso aqui mais genérico. Porque imagina que eu mudo a cor. O nome da cor vai mudar. Imagina que eu quero fundo azul agora. O nome da cor aqui vai mudar. Eu não queria ter que mexer aqui. Eu quero mexer só aqui. Então, se eu tivesse feito com o nome da cor, eu ia ter que vir aqui e botar blue, certo? Se eu uso background color, e text color, eu nunca mais preciso mexer aqui. Ah, Bruno, eu vou mudar o nome do background para azul. Então, eu venho só aqui, background color e bird blue. Alterei aqui, dou um reload e ele funcionou. Então, isso deixa um pouco mais dinâmico e quando eu preciso mexer no tema, eu mexo só aqui, ok? Óbvio que é bem complexo essa parada de tema, né? Dá de fazer de várias formas, algumas formas são melhores, outras são piores em alguns pontos, mas é importante a gente ter uma visão geral aí para depois decidir, tá? Não existe certo e errado, existe aquilo que funciona para você e para o seu contexto. Nesse caso, essa estrutura funciona para o nosso contexto aqui. Então, beleza, temos o nosso Tailwind configurado, o nosso tema aqui padrão, tá? Deixa eu ver aqui. Beleza, tudo funcionando. E aí o Tailwind, por padrão, ele já faz um CSS reset, então a gente não precisa se preocupar em resetar os estilos padrão do browser, tá? O que a gente vai fazer agora é trabalhar aqui. Então, como eu estou trabalhando com Tailwind, eu não preciso mais de um ID aqui. Então, se eu não vou usar o ID, eu não preciso do ID, tá? Mesma coisa aqui. Aqui, mesma coisa. E aqui a mesma coisa, ok? Então fica um pouco mais simples aqui. E aí eu posso começar a tratar o CSS diretamente aqui. Como é que a gente tinha feito? Deixa eu ver se eu lembro. Esse aqui tem um class name, né? E aqui a gente tem um objeto flex, né? Então, olha lá, já mudou. Deixa eu tirar o flex. Olha lá o sitezinho, a página. Flex já mudou para o lado. Uma coisa legal que tem aqui, tem alguns atalhos. Por exemplo, eu quero botar um espaçamento entre a imagem e o texto. Lá no HTML a gente tinha feito aqui, né? A gente tinha botado um class name, margin right, vou botar um 2 aqui. Ó, ele deu um espaçamento. Só que uma coisa que eu gosto de fazer é não trabalhar com espaçamentos entre componentes no próprio componente. Sempre no pai dele, tá? Então eu venho aqui e boto um space. Isso aqui é do Tailwind, tá? Esse space x3 eu vou botar.
e ele faz a mesma coisa. Ele bota o espaçamento entre os componentes, ok? Então fica bem mais interessante de trabalhar. Por quê? Porque se eu simplesmente excluir esse cara aqui, o texto ele fica colado na parede, né? No canto ali. Se eu tivesse feito da outra forma, em vez de botar aqui, eu botasse aqui, ó, class margin left, nesse caso 3, o resultado que eu ia ter era o mesmo, só que se eu excluir esse cara aqui, ele vai ficar com espaço. Então eu teria que lembrar de tirar esse espaço aqui também, tá? Então, para composição de layout, é melhor que a gente trabalhe sempre que possível com espaçamento no parent, no elemento pai. Então, nesse caso, space x3. E aí agora eu preciso falar um pouquinho desse 3 aqui, o que é esse 3? No caso do Tailwind, é uma escala, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Tema. Então, o Tailwind, ele trabalha com escala de espaçamento. Deixa eu ver se ele tem um exemplo aqui. Spacing, ó. Então, quando a gente usa 0, é 0. Quando a gente usa 3, é 0,75 REM, tá? Que significa mais ou menos ali 0,75% da fonte principal do site. Então, se eu definir que a fonte aqui no body, cadê o meu global? É font size 16 pixels, 0,75 REM é 0,75% dessa fonte. Então, vai ser menor. Eu teria que fazer o cálculo ali para saber exatamente quanto que é, né? Beleza, então... E aí eu posso mudar essa escala se eu achar interessante, tá? Eu geralmente não mexo nas escalas de espaçamento, porque essa escala aqui já é bem legal, já é bem padronizada. Então, vamos deixar a escala aqui como tá. Só que para a gente trabalhar melhor com o Tailwind, eu sugiro que você instale uma dependência aí uma extensão no seu VS Code chamada Tailwind CSS. O que essa extensão faz? Deixa eu ver se ela tá aqui. Vou botar só Tailwind. Eu acho que é esse primeiro aqui, ó, Tailwind CSS IntelliSense. O que ela faz? Ela vai te ajudar na hora de escrever essas classes. Então, olha só. Se eu botar aqui, vou apagar o space. Vamos ver se ele já está funcionando. Space, olha só, ele me deu todas as classes do Tailwind que começam com space. E eu posso navegar aqui, ó, e eu posso ver. Deixa eu fechar aqui. Vou escrever de novo. E eu posso ver. Ele ficou meio quebrado aqui, eu acho que é por causa do tamanho. É por causa do tamanho da minha fonte. Mas, enfim, apareceu aqui as classes que ele utiliza lá por debaixo dos panos, né? Como é que ele faz, toda a declaração CSS. E também aparece, ó, nesse aqui não apareceu, acho que no Space não vai aparecer. Talvez no Padding apareça. P, acho que tem que dar um espaço, P traço, isso, aqui aparece, ó. Então o 3,075 REM é equivalente, nesse caso, nesse momento, a 12 pixels. Ah, eu não quero 12, eu quero 16, então eu vou para o 4. Ah, eu quero mais, eu vou para o 5 e assim por diante, tá? Então é legal porque ele ajuda também a visualizar o resultado desse REM aqui, para ficar mais claro o que a gente está criando ali de espaçamento. Então, nesse caso, eu tenho 12 pixels de espaço, x3, e ficou o espacinho aqui, tá? Entre os dois elementos. E aí a gente tinha um padding também, de 16, se eu não me engano, né? Então eu vou botar aqui padding 4, ó, já deu um espaço melhor ali, e não lembro mais o que a gente tinha, deixa eu puxar aqui o código CSS que a gente tinha feito. A gente tinha botado display flex, o border bottom, então aqui eu tenho que botar um border bottom, border -b, border bottom, border color, qual que é a cor que a gente vai utilizar? É qual que era essa daqui? Eu acho que é o silver, né? Traço silver. Ó, então ele já coloca lá, então eu posso utilizar as cores que eu criei, ó, em qualquer lugar, tá? Em qualquer lugar fica bem fácil de entender. Tanto no border, quanto no background, como no text, né? Border silver, que mais? Padding 12, esses três já foi. E aí, dentro da imagem, eu tinha botado o espaçamento, eu já botei ali em cima também. Então, fechou. A gente tem agora exatamente o mesmo layout que a gente tinha lá no HTML puro, só que agora utilizando o React e utilizando Tailwind. Agora sim, a gente vai começar a botar a mão na massa de verdade e desenvolver o resto da nossa aplicação. E a primeira coisa que eu vou fazer para isso é transformar isso aqui num componente. Ó. Então, esse tweet ele vai virar um componente, tá? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar esse título daqui de cima. Opa, const tweet. E eu vou fazer, para não confundir de novo, né? Vou fazer assim. Return. Beleza. E aí eu posso salvar e utilizar aqui embaixo como tweet, tá? E tá lá. Se eu quiser botar mais de um, eu tenho que criar um elemento aqui por fora,
Porque o React, ele espera que você retorne um único elemento, né, como filho, e aí dentro pode ter um monte de coisa. Então ele não deixa que a gente faça isso aqui, ó. Ele não aceita. Então a gente tem que botar um elemento por fora. Se você não quiser criar uma div, pode usar uma coisa que a gente chama de fragment, que é do próprio React, tá? Então é uma tag assim sem nome nenhum. Isso aqui a gente chama de fragment, ok? Então eu vou salvar. Olha lá o que aconteceu. Apareceu 3 vezes o tweet. Se eu quiser adicionar mais 3, Ctrl C, Ctrl V, e apareceu 6, ok? Agora a gente vai deixar isso aqui um pouco mais dinâmico. Então eu vou tirar esse de baixo aqui, vou deixar só 2. E eu vou passar essas informações a partir desse componente. Então, name Elon Musk, username @Elon Musk. Na verdade, eu vou tirar o arroba, vou deixar só o username sem o arroba, beleza. E por último, tem o avatar, e aí eu vou passar a URL do avatar, tá aqui. E aí, por último, o texto do tweet. Então eu vou criar vou fechar o tweet aqui, e aqui eu vou passar o texto. Ok? Beleza. E eu vou fazer a mesma coisa com o tweet de baixo. Só que no tweet de baixo eu vou botar aqui o meu nome. Bruno Bertolini. Opa. Meu arroba no Twitter é Bruno Bertolini. E o avatar, por enquanto, é o mesmo. E eu vou mudar aqui para fun para awesome. Ok? Só que percebe que não alterou aqui, né? Por quê? Porque a gente tem que configurar o nosso componente para receber essas informações. Então, lembra que eu falei de props? Então, eu poderia botar aqui props.name, só que como é uma variável, eu tenho que botar ela dentro de chave. E já mudou aqui, ó, certo? Mas eu prefiro fazer um destruct, então eu vou botar aqui name. E aí eu tiro o props, fica só name e continua funcionando. Então, name, username, avatar e children. Então, name está ali, o avatar tem que vir para cá, o username vai ficar o arroba, mas aqui tem que vir o username, e aqui vai vir o children. Olha lá, agora sim mudou tudo, né? Só que tem uma coisa interessante aqui, ó. O name e o username, eles estão juntos, ó. Tá vendo que não tem espaço? No React, para a gente ter espaço, ou a gente teria que botar na mesma linha, ou se eu quiser botar na linha de baixo, eu tenho que usar um hackzinho aqui, ó, que é abrir um colchete, uma chave, né? E botar uma aspas com espaço. Aí ele funciona. Então, se você quiser botar na mesma linha, tudo bem. Se não quiser, tem que usar esse hackzinho aqui para quebrar a linha e ainda assim manter o espaço entre os dois elementos. O que faltou aqui para ficar mais parecido com o nosso layout, né? Olha só, o nome ele está um pouco menor e ele está com bold, né? Então a gente vai fazer o seguinte, class name, eu acho que é font bold, não tenho certeza, é text bold. Algumas classes eu já decorei, né, de tanto usar e não funcionou. E algumas classes eu tenho que pesquisar. Essa daqui eu acho que vou ter que pesquisar. Text bold, font bold, é fonte light, font normal, font bold. Então tá certo, font bold. No nome, como as duas palavras são menores, então eu vou usar o elemento de cima. Então, geralmente, o conteúdo ele herda os estilos dos seus parents, dos seus pais, né, dos componentes que estão por cima deles. Então, isso facilita um pouco também. Então, quero que tudo aqui dentro esteja do mesmo tamanho. Aí eu posso botar no de cima. Só que aqui tem um children que teria que vir para fora. Então, nesse caso, não vai dar. Então, deixa eu botar aqui mesmo. Text SM. Ele não está aplicando por quê, será? Eu vou ter que descobrir por que ele não está aplicando. Porque eu escrevi errado. Class name. Agora sim. E aqui é a mesma coisa. Class name. Text SM. Então ficou um pouquinho menor. E aqui também tem uma cor diferente. Então eu vou botar aqui Text Silver. Ó, ficou mais escurinho, né? Então ficou mais legalzinho. Beleza. Até aí tudo bem. Tenho meu projeto aqui já com tailwind. Já o meu componente de tweet já separadinho. O que faltou agora? Deixa eu pensar. Faltou o ícone. Faltou esse bloco de cima, tá? Como a gente não vai ter o clique no ícone, a gente vai botar o ícone só para mostrar como é que faz para trabalhar com ícone. Depois, a gente vai fazer o bloco de cima também. Então, deixa eu instalar aqui a biblioteca de ícone. Como é que a gente vai fazer o ícone? O ícone geralmente é o SVG, né? Então, deixa eu pegar aqui, export. Ó, no Figma eu posso exportar como SVG. Tá, eu vou exportar aqui só para você ver como é que é. Ele exporta um arquivo .svg, que nada mais é, inspect, um código semelhante ao HTML, tá? Esse código é SVG. Se eu pegar esse código todo aqui, copiar
e colar aqui dentro. Eu vou ter que fazer umas mudanças por causa dos nomes, deixa eu ver, não, já tá tudo certo. E ele apareceu o íconezinho aqui, tá? Esse SVG, ele foi gerado, mas para a gente não ficar manipulando isso na mão, eu gosto de instalar uma biblioteca de ícones. Nesse caso, eu vou recomendar que a gente instale o Hero Icons. Hero Icons está aqui, documentação, ele tem um monte de ícone para a gente utilizar, e ele diz para a gente instalar aqui, ó, @heroicons/react. Então eu vou fazer isso. Opa! Vou parar o meu servidor, yarn add hero icons, ele vai instalar. E aí se você quiser ler a documentação para ver como é que funciona, né? Ó, ele fala de Tailwind aqui, inclusive. Ó. Você pode vir aqui, eu acho que é aqui, browser list name. Você tem que importar ó, esses componentes aqui, tá? Então aqui tá todos os ícones. O que a gente quer é o coração, heart icon JS. Então volta aqui. E ele manda importar de heroicons/react/solid. Ele tem dois tipos, né? Ele tem o solid e ele tem o outline. Nesse caso eu vou usar o outline, que eu acho mais bonitinho. Ó. Vou botar aqui heart, ó, tem o solid e tem o outline. Eu posso copiar o SVG, eu posso copiar o JSX, né? Então eu já posso copiar direto aqui. Como eu instalei a biblioteca, eu não preciso copiar. Então eu vou fazer o seguinte, ó, instalou, já vou rodar o meu servidor de novo. Aqui em cima, antes do Twitch, import heart icon from @heroiconreact/outline, tá? E aí para utilizar eu simplesmente faço heart icon. E ele ficou grandão, né? Olha só, não é bem isso que eu quero diminuir. Então eu vou botar class name e eu vou usar W, que é width, largura, né, em inglês, -6. E aí ele ficou pequenininho. Se você quiser inspecionar para entender o que aconteceu, ó, ele adicionou aqui ó, o SVG, automaticamente ele compilou o SVG para a gente, né? E esse SVG tem uma classe. Deixa eu puxar aqui. Que classe que é essa? É o W6, que vai transformar aqui no final das contas 1.5 REM, tá? Então o .w6 é uma classe que transforma em 1.5 REM. Então ficou ali bonitinho, tá? Só que ele ficou com uma bordinha muito grossa, eu queria mais fino. Então eu vou usar o stroke, traço, eu quero tamanho, não quero cor, então stroke, vou para cima aqui, stroke 1, 2, 1. Vou salvar, olha, ele ficou mais fininho. E eu não quero ele na cor padrão, eu quero ele como stroke, qual que a gente usou lá em cima? O silver, stroke silver, para ficar da mesma cor do username, tá? Então beleza, stroke silver, por enquanto é isso. Deixa eu fazer o seguinte, ó, deixa eu botar uma div por fora, e aqui eu vou botar um spam. Vou botar aqui 1.2K de curtida. 1.2K. Se a gente olhar no layout, tem aqui 2 milhões, né? Eu vou botar 1.2K, vou salvar. Só que ele ficou embaixo, eu quero que ele fique um do lado do outro. Então, class name, flex. Aí ficou um do lado do outro, mas agora ele ficou colado um no outro. Então, eu vou usar o space x2. Ficou muito longe, space x1 tá ok para mim. E eu vou botar uma cor nesse cara também, então text silver. Beleza? Deixa eu ver se o stroke vai pegar o text, só por garantia. Ó, o stroke pega, por padrão, a cor do texto do parent, então eu posso, não preciso passar o stroke para cá. E aí a fonte, o font size, eu acho que é text, né? Text, SM, diminuiu um pouco, mas olha que engraçado, ele ficou... O logo, o ícone, ele é maior e o texto é menor. E o texto ficou para cima, não ficou alinhado no meio do ícone. Então a gente faz assim, ó, itens center, que é para o Flexbox entender que eu quero alinhar todo o conteúdo dele ao centro, tá? E agora sim ficou no meio bonitinho. Como esse cara ainda ficou colado aqui, ó, eu queria um espaçamento, eu vou fazer o mesmo esquema. Class name, no pai de todo mundo aqui, space. Agora não é mais x, é y, que é em cima e embaixo, né? 1. Só para dar um espaçamento aqui, para ficar um pouquinho mais, dar um pouco mais de respiro, né, no texto. Não sei se eu gostei, mas por enquanto vamos deixar assim, beleza? Salvei. E agora sim, tá pronto aqui o nosso layout de Twitch, né? O próximo passo seria fazer o layout desse cara aqui de cima, né? Então vamos fazer ele agora. Mas como você já entendeu a separação de componentes, eu não vou criar ele aqui embaixo direto. Eu vou já começar ele como sendo um componente. Então function tweet form, tá? Um formulário para eu conseguir enviar o meu tweet. Então return, por enquanto vai ser uma div ok aqui, e aqui embaixo eu posso
transformar isso aqui numa lista, então eu vou criar uma div, deixa assim, e aqui por fora, agora sim, eu jogo por fora de todo mundo o meu fragment, e aqui eu posso botar um tweet form, ok? Salvei, tá lá em cima o ok. Vou começar o tweet form dizendo que ele é um formulário, form, na verdade não, né? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ele tem um cabeçalho, ele tem o conteúdo, ele tem esse carinha aqui e o botão. Então, eu vou começar como div mesmo, tá? É uma div, deixa eu ver de novo, ele tem uma linha em cima e depois ele tem, são três linhas, né? Então eu não preciso do Flexbox por enquanto. Então a primeira linha eu poderia chamar de header, tá? Isso aqui existe no HTML, tá? Esse bloco header, mas eu não vou usar ele desse jeito, porque não é bem um header que eu quero aqui, não é semanticamente correto. Então eu vou utilizar uma div mesmo, tá? Uma outra div para o primeiro bloco. E esse cara, sim, eu preciso de um flex. Então aqui eu vou ter uma imagem, copiar a imagem do avatar aqui por enquanto. Essa imagem aqui vai vir daqui, por enquanto também. Ok, já está lá em cima. Só que eu quero que ela seja menor, né? Então class name W6. Deixa eu ver, W6 é 24, W7 é 28, que eu acho que é o que tem aqui. Ó. Se eu clicar aqui, 28 por 28. Então W7 é o tamanho correto. Beleza. Aí aqui eu também preciso do espaçamento, né? Então aqui eu estou usando padding 4, aqui vai ter um padding traço 4. Beleza, ótimo. E aí depois eu preciso do H1 página inicial. Agora eu estou percebendo que eu acho que poderia ser um header mesmo. Página inicial, esse página inicial class name, ele vai ter um font bold, ok? Ele tem esse espaço aqui, ó, entre a imagem e o texto, por enquanto eu não vou botar ele. Font bold, text LG, eu vou aumentar o tamanho da fonte, olha lá. E se eu quiser ainda maior, eu posso botar XL. Beleza, vou deixar o XL por enquanto. E agora eu preciso de um espaçamento, né? Um espaçamento um pouco maior aqui. Então eu poderia botar aqui space X. Deixa eu ver, o 7 talvez? Ó, o 7 ficou na mesma linha desse texto aqui, quase, ó, né? E é o que tem aqui, né? Ele está na mesma linha. Beleza. Agora, vem o form. Um formulário. Então, form é a tag que a gente usa do HTML para criar um formulário. Dentro desse formulário, eu tenho um input. O input, a gente diz que a gente quer utilizar essa tag para escrever um texto. Então, se eu só deixar isso aqui assim, ó, olha o que acontece. Aparece um quadrado branco e eu deveria conseguir escrever ali. Tá meio cinza, né? Você não consegue ver porque o fundo tá branco, mas o texto tá cinza. Então, eu tenho que tirar a cor desse input. Então, eu vou fazer o seguinte. Class name bg transparente, tá? Então, ó, o fundo ficou transparente, certo? E agora eu posso escrever aqui dentro do meu input. Eu preciso dar um tipo para esse input, então type text. Geralmente a gente dá um name para o input também, tá? Text. O nome é texto, poderia ser tweet ou qualquer outra coisa, né? Mensagem, message, tá? Nesse caso eu vou usar text, que é o texto de envio, né? Que eu vou enviar depois. Beleza, até aqui tudo bem. Agora eu preciso estilizar esse input para ele ficar parecido com esse aqui, ó. E aqui tá vendo que tem o que está acontecendo? Eu vou copiar essa string e vou adicionar ela aqui também. Quando eu começo a ter muita propriedade no meu componente aqui, no meu elemento, eu acabo fazendo assim, ó, para ficar mais fácil de ler, quebrando as propriedades, tá? Então fica mais fácil de ler. Placeholder é o carinha aqui que a gente bota o texto aqui para aparecer quando não tem nada escrito. Então se eu apagar, olha lá o que está acontecendo. Tá vendo que ele cortou um pouco, né? A gente vai ter que ajustar isso, mas a princípio eu preciso que o meu form tenha esse espaçamento aqui, ó, nessa lateral. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer diferente. Em vez de ter um header e um corpo, eu vou separar em duas colunas, tá? Então a coluna primeira vai ser... Vou tentar fazer de novo aqui. Porque senão, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque se eu deixar assim, eu vou ter que botar um espaçamento na esquerda, né? Um padding left, não no input, no form, class name, padding left, 12. Deixa eu ver se 12 não é suficiente. 16, 20. Ó, tem que ser mais ou menos um 18. Será que tem 18 aqui? Não tem 18, tem 20. Então fica meio bizarro, né? E aí se eu quiser, não quero mais esse bloco aqui, aí sei lá, fica meio estranho, olha só. Enfim, eu posso deixar assim, ou eu posso separar. Não, se bem que eu acho que faz mais sentido assim, na verdade. Padding left,
Deixa eu ver se o autocomplete vai me dar outro tamanho de padding left. Ele vai do 11, 12, 13, 14, 16 e 20, ó. Ele não tem um 18. Então ficou meio bizarro. Bom, vou deixar assim por enquanto. Padding left aqui. Beleza, deixa assim. Esse cara aqui de cima precisa ter uma borda também. Então class name border bottom border silver. Beleza. E ele precisa ter um padding. Eu botei o padding aqui, mas eu acho que é melhor eu botar o padding aqui. E aí esse 20 pode passar a ser 16, eu acho. 12. 13, será que ele tem? Não, é 12 e 16. E aqui, em vez de space 7, space 6, space 5. Agora ficou alinhado, pelo menos, né? Beleza. O que mais? Deixa eu ver, div. Aí eu posso botar um space y para separar o texto, a página inicial, do conteúdo do input, né? Então, y, vou chutar um 8 aqui, não ficou muito para baixo, 7, 4. 4 ficou mais ou menos, né? Se bem que eu vou aumentar o tamanho da fonte, então deixa eu botar um 6, e eu vou aumentar aqui, ó, font size, não é font size, é text, traço, LG, beleza. E depois a gente vai ter aqui, ó, um botão. Então eu vou ter aqui, button treat. Beleza, ficou do lado, né? Eu teria que botar... Por que ele ficou do lado? Tem que ficar embaixo. Ah, porque eu vou transformar isso aqui num flex. E aí, como eu não quero que ele fique do lado, eu quero que fique embaixo, eu quero manipular com flexbox, eu faço flex-column. Eu altero a direção do flex, tá? Em vez de ser uma linha, vira várias linhas, né? Beleza. Deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa. Tá meio estranho, né? Esse botão tá lá no canto. Por quê? Deixa eu ver. Deixa eu botar um background color aqui, BG Head. Só pra gente ver onde é que tá esse componente, ó. O form ele tá pegando de ponta a ponta, tá? De um lado ao outro. Mais um input, BG Head 500, 400 pode ser. Ele também tá indo até o fim. Legal, isso é bom. E por que que o button... Então, deixa eu voltar ao transparente. E por que que o button tá centralizado? BG Head 400. Ah, ele não tá centralizado. O texto tá centralizado, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, como eu preciso colocar ele no canto e aqui botar esse número, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma outra div, ok? E aí ele ficou centralizado, né? Porque a div pegou o tamanho todo, de fora a fora por causa do flex, mas o botão ele tá dentro do escopo da div. Então, se eu botar um class name aqui, ó, na div e botar um bg head, vai ver que ele vai pegar o bloco todo, enquanto o botão pega só o espaço dele, tá? Ele se ajusta ao tamanho dele. Para o botão, eu quero BG Bird Blue. Eu quero essa cor, ok? Eu quero um espaçamento também, vou botar aqui padding 2, para ele dar um espaçamento, um respiro ali, entre o texto e as bordas do botão. Mas eu quero que ele seja mais comprido do que alto. Então eu posso usar PX, que é padding left e right, 2, e PY, que é padding top e bottom, como 4. Na verdade é o contrário, né? Esse é 2 e left e right é 4. Então ele fica um pouquinho mais comprido, tá? Outra coisa que eu quero fazer é deixar a borda arredondada. É uma borda, é um círculo mesmo na borda. Então eu posso usar rounded full, que ele vai fazer o seguinte, ó. Border radius, é o CSS, né? 9999. Então ele vai usar bem grande ali o tamanho da borda arredondada. Então se eu salvar, ele fica arredondado. Aqui eu acho que daria para aumentar um pouquinho mais ainda, para 5. Isso. Se eu não quiser a borda toda arredondada, eu quero só os cantos arredondados, eu posso usar rounded. Olha lá. Ele ficou bem pouquinho. Ah, eu quero um pouquinho maior. Rounded LG. Ele vai aumentando, tá? Como eu quero full, né? Como eu quero círculo, ele fica full. Outra coisa que eu posso fazer é dizer que isso aqui vai ser um flex, tá? E aí ele vai tornar um componente flex. E eu posso dizer que eu quero que o conteúdo desse componente, dessa div, comece no final, né? Ele vai para o outro lado, para a direita. Então eu posso dizer que o justify content end. Ó, ele foi lá para o canto. E aí ele começa a da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, ok? E aí agora sim eu posso botar um span 0/250, né? Que a gente tinha feito, ó, tá ali o span. Outra coisa, a gente tem que centralizar, né, verticalmente esse texto. Então aqui em cima, itens center, que é o align center do CSS, ó, itens, align items, na verdade, né? Align items, flex start. Eu quero o center. Align items, center, tá? Então, se você fosse usar CSS puro, teria que escrever align items, center. Vou salvar, centralizou. Também quero um espaço entre eles, então space
x. Ele vai fazer um cálculo aqui automático. 2, deixa eu ver. O 2 tá bom. Não, 3, vamos ver. 3 ficou um pouco melhor. Esse texto, eu quero que ele seja menor, então class name text sm, ficou pequenininho. E aí eu posso quebrar aqui. Esse primeiro span, class name, esse acho que não tem class name, vai ficar branco, 0. Enquanto o outro tem que ficar azul, né? Esse aqui tem que ficar azul. Então, span 250, vou tirar 250 daqui, class name text bird blue. E pronto, temos o nosso componente funcionando. Uma coisa que a gente esqueceu aqui, ó, é que se eu começar a digitar, eu vou perder o conteúdo. Então isso aqui, em vez de ser um input, teria que ser uma text area, tá? E eu vou tirar o type que não precisa mais. E aí ele acaba crescendo para baixo aqui. Continua perdendo, né? A gente teria que fazer uma gambiarra aqui para ele crescer automaticamente, mas é um pouquinho melhor, tá? Faltou tirar essa borda azul daqui, ó. Azul com branca, né? Uma borda estranha, que é uma borda padrão do navegador. Então eu venho aqui no text area e boto um outline none, tá? Outline none. Vou tirar o outline, então quando eu clicar, eu não tenho mais aquela borda, ok? Beleza, o nosso layout está pronto, né? O nosso layout, falando de HTML e CSS, está pronto. O que falta? Falta a gente fazer esse contador, alterar o tamanho aqui, né, quando a gente vai digitando, e falta fazer isso ser enviado lá para o back-end, que a gente ainda não criou. Então a gente depois vai ter que criar o back-end e enviar isso para o back-end também. Antes de a gente fazer o back-end todo, vamos terminar o front-end e vamos fazer esse contador aqui na sequência. Só que para fazer esse contador, não é mais HTML e CSS, agora parte para o JavaScript puro, né? Então como é que a gente faz para trabalhar com esse contador? Em primeiro lugar, a gente precisa organizar o nosso texto. Cadê o input? Está aqui, ó. A gente precisa pegar o conteúdo dessa text area e contar quantos caracteres a gente tem. Então, como é que a gente pega esse conteúdo? Tem várias formas. Eu vou ensinar a mais simples, mais fácil de entender, que é usando useState. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou criar uma const, um array, useState vazio. Esse useState vem lá do React, então import useState from React, tá? Para controlar o estado, ele vai começar inicialmente vazio, ok? E esse useState é uma função que exporta um objeto, né? Um array, no caso. Esse array, vou botar aqui array, esse array tem dois itens dentro dele. Na posição 0, esse array tem o estado atual, que é o valor desse estado. E o array na posição 1, ou seja, a segunda posição desse array, tem uma função para alterar o estado, tá? E aí, para a gente trabalhar, geralmente a gente trabalha por convenção, a gente não faz assim um const array, a gente já faz o destruct aqui, e a gente pega o estado, nesse caso é o text, e a função a gente vai setar o nome de setText, ok? Beleza. Esse text a gente precisa passar para o elemento aqui, então value é igual a text, e aí isso vai fazer com que, se esse texto tiver algum valor, ó, valor do tweet, vou salvar, automaticamente apareceu aqui, tá? Porque eu passei aqui uma propriedade chamada value, e esse value é o valor do componente, né? Do conteúdo do text area. Como a gente começa com ele vazio, beleza, vai continuar vazio. Agora, toda vez que mudar alguma coisa, a gente tem que atualizar esse estado, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, onChange, toda vez que mudar, change text. E eu vou criar essa função aqui em cima, ó, function change text. E aqui ele vai receber um event, e esse event é o evento do próprio HTML, da própria DOM, né? Não é JavaScript, não tem nada a ver com React, é JavaScript puro isso aqui. E para a gente trabalhar com esse event, ele vai vir um valor, na verdade, se eu não me engano, ele já vai vir o texto alterado aqui, né? Deixa eu dar um console, porque o console.log, nesse event, eu tô achando que vem o texto direto, porque o React, não vai vir o texto direto. Quer ver? Então é assim que a gente debuga, né? É assim que a gente descobre o que está acontecendo na aplicação. Console log, eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó, veio o evento, beleza. Como é que eu acesso esse evento? .target.value. O evento é um objeto, dentro dele tem várias coisas. Uma coisa, né, que tem dentro desse evento, desse objeto evento, é um target, e dentro do target tem um objeto também, tem um value, e esse value é o valor que eu escrevi aqui. Então, se eu der um console log no value, der um reload aqui, vou escrever, ó, vai aparecer o texto que eu estou escrevendo, certo? Beleza. O que faltou? Faltou eu definir, tanto que o meu
texto aqui não alterou. Faltou eu pegar esse target. Em vez de mostrar ele ali no console, eu posso simplesmente dar um set text, alterando o texto que está no estado, tá? Então, deixa eu limpar aqui, ó. Funcionou perfeitamente. Se eu der um console log nesse estado aqui, toda vez que renderiza a aplicação, console.log text. Deixa eu dar um reload, vou tirar aqui, ó, A, B, C, D, né? E ele vai mostrando ali o conteúdo que tem dentro do meu estado, tá? Feito isso, deixa eu fechar aqui. Agora eu posso contar quantos caracteres tem no meu text. Como é que eu faço isso? Em primeiro lugar, uma string no JavaScript é um array. Ele é um array de caracteres. Então eu posso simplesmente contar a string da mesma forma que eu conto um array. Então como é que eu faço isso? Vou pegar aqui no lugar do 0, vou botar text.length, o tamanho desse array de texto. E se eu der um reload aqui, ó, já apareceu lá, 14, ó. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ó, tá vendo o número aumentando ali? Então bem simples, né? Não tem segredo, tá? Quando a gente fala de JavaScript puro, quando a gente entende os fundamentos da linguagem, a gente consegue trabalhar com as coisas muito mais facilmente, sem precisar se preocupar aí com um monte de abstração desnecessária. Então perceba que eu só joguei ele num evento aqui, num state, para conseguir capturar e contar a quantidade de caracteres. Dava de fazer isso de outra forma? Sim, utilizando o próprio HTML para pegar o valor, tá? Mas como isso é um pouquinho mais complicado, eu não vou entrar em detalhes, eu não vou fazer dessa forma. Eu acho que essa forma aqui, para quem está iniciando, é muito mais simples de entender. Então, beleza, temos aqui o nosso text length. E agora a gente poderia fazer o seguinte, se o texto passar do tamanho de caracteres aqui 250, eu tenho que bloquear o botão de enviar. Eu não posso deixar o cara clicar em enviar. Então, olha só que interessante. Primeiro eu tenho que bloquear o botão. Então, eu vou vir aqui no button. Beleza. E quando eu quero desabilitar um botão, ou um input também vai servir para o text array aqui, eu posso passar aqui, ó, disabled igual a true. Quando é true eu não preciso passar, eu poderia passar direto assim. Mas quando é false, aí eu tenho que passar false, tá? Então vou botar aqui disabled true, e aqui também a mesma coisa. Olha o que acontece, nada por enquanto. Só que eu não consigo mais clicar, e nem aqui, ó. Nem no texto e nem no botão. Quando tiver desabilitado o botão, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha o Tailwind ajudando a gente. Disabled, quando tiver desabilitado, eu quero adicionar um CSS para esse botão só quando ele estiver desabilitado. Então, disable, 2 pontos. E aí eu posso botar aqui opacity 50. Então, vou botar uma opacidade de 50. Olha lá, ó, ele ficou opaco, né? Ele ficou um pouquinho mais apagadinho. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa no CSS da text area. Então ele fica um pouquinho mais apagadinho, tá? Se eu digitar um texto aqui em cima, ó, você vai ver que ele ficou cinza quando tem o texto, por causa do disable. Se eu botar disable false, vai ver que ele vai voltar lá em cima a ficar branco, ó. O teste, né? A palavra teste voltou a ficar branca. Beleza, como é que eu sei quando está desabilitado e quando não deveria estar desabilitado? Quando a quantidade de caracteres passar do tamanho aqui, ó, do 250, que é o máximo que eu posso. Eu deveria desabilitar os dois? Não, só o tweet, só o botão, porque se eu desabilitar aqui em cima eu não consigo mais alterar, né? Então, aqui embaixo eu tenho que fazer, ó, se text.length for maior que 250, então ele vai ficar desabilitado, se não, ele vai ficar habilitado. Olha só que interessante, deixa eu tirar esse disable daqui por enquanto. Então, olha lá, vou começar a escrever. 242... Ó, 249, 250, 251. Travou o botão. 250, destravou o botão. Então, olha que simples que é, né? E aí, esse número aqui do 250, a gente chama de número mágico. Da onde é que apareceu esse número, né? Nesse caso, a gente sabe que o Twitter tem lá a regrinha de 280 caracteres, se eu não me engano. Só que um padrão que a gente utiliza é normalizar esses números numa variável, deixar ele numa variável. Então, imagina que eu tenho... Esse 250 está aqui e está em mais alguns outros lugares. Se eu mudar o valor, imagina que eu não quero mais 250, eu quero 140 agora. Eu vou ter que sair catando em todo lugar que tem esse número. Então, uma boa prática é a gente jogar isso numa variável, numa constante. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima, const. Na verdade, pode ser dentro do próprio componente, tá? Bom, vou botar aqui em cima por enquanto. Const máximo tweet size, ou máximo tweet char, o máximo de caracteres dentro de um tweet é igual a 140. Vou botar aqui, tá? Para voltar às origens do Twitter aí.
E aqui, em vez de usar 250, eu uso max treat char. Por que eu botei essa variável em maiúsculo, tudo em maiúsculo e com underline, e não seguir o padrão das outras? Porque essa variável, a gente chama ela de constante. Por mais que a gente use constante em tudo aqui, ó, const, é uma variável que não deveria mudar ao longo do projeto, ao longo do desenvolvimento. Então, para identificar que é uma variável que não muda, né, que a gente define um valor fixo para ela, a gente geralmente usa nesse padrão, tá? Então, 140, 140, e aqui, ó, já mudou, e agora se eu quiser, ó, 40, bloqueou, desbloqueou, bloqueou, desbloqueou. Ah, não quero mais 140, eu quero só 14. Salvei, automaticamente aqui o meu 14 já ficou aqui e o meu botão já ficou bloqueado, beleza? Então, assim a gente criou a nossa estrutura de JavaScript aqui para o componente principal. Deixa eu tirar o disable daqui. Ainda falta a gente criar uma estrutura de envio disso aqui para o back-end. Mas para isso, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer o back-end para esse back-end receber essa informação. Então, na sequência, a gente vai partir para o back-end, tá? E aí a gente vai mudar um pouquinho essa visualização aqui que a gente está tendo de front-end e tudo mais, e a gente vai focar no back-end. Se você não está entendendo tudo isso 100%, não se preocupa, é extremamente normal. É muito difícil para a gente conseguir entender tudo, porque são muitas tecnologias, são muitos conceitos, é muita coisa em um curto espaço de tempo. Então não se preocupa, principalmente se você for iniciante, se tiver tido pouco contato ou nenhum contato com programação. Então, novamente, não se preocupe em entender tudo de uma vez só. E tudo que você precisa fazer agora é fazer o seu projeto funcionar e anotar aí os pontos que não ficaram muito claros para você continuar estudando, tá? Esse estudo ele nunca para e é extremamente normal a gente não conseguir entender tudo que está acontecendo. Então, faz a sua aplicação funcionar, anota os pontos para aprofundar no estudo depois. Lembrando que você sempre tem uma comunidade disponível lá no Discord, uma comunidade incrível para tirar suas dúvidas. E tirar as dúvidas é extremamente importante, ninguém nasce sabendo, todo mundo está aprendendo o tempo todo e pedir ajuda é uma habilidade extremamente importante, independente do seu nível de experiência. Todo mundo tem que desenvolver essa habilidade de pedir ajuda. E, obviamente, como é uma habilidade, assim como todas as outras habilidades, você precisa praticar para melhorar. Então vai lá, peça ajuda, eu quero ver aquela comunidade fervendo, todo mundo se ajudando. E na próxima aula a gente vai ver como pegar o JavaScript, que é uma linguagem que foi inicialmente criada para o front-end, né, para o navegador, e rodar ela no back-end. Isso não é uma gambiarra, tá? Isso é utilizado no mundo todo assim, e a gente vai utilizar Node.js para fazer isso, para rodar o JavaScript no lado do servidor. E para finalizar, não deixa de deixar aqui nos comentários do YouTube o que você está achando, se tá legal, se tá ruim, se tá bom, se tá rápido, se aprendendo, se não tá aprendendo. Isso é importante para a gente evoluir também. E eu espero o seu comentário aí e eu te espero também na aula 3. Valeu!